Crates, dizem eles, o discípulo do mesmo estilpo que mencionei em uma carta anterior, notou um jovem caminhando sozinho e perguntou-lhe o que ele estava fazendo sozinho. Estou comungando comigo mesmo, respondeu o jovem. Então cuidado, disse Crates. Você está conversando com um homem mau. Sêneca acaba seguindo nessa carta falando sobre como a solidão em si ela não é algo ruim e nem bom. Ela não é nenhum bem nem um mal, como a gente já viu em diversos vídeos, diversas conversas que nós já tivemos. Ela, na verdade, é uma indiferença. Se você tiver na sua própria companhia, quando você está sozinho, você está na sua própria companhia, você precisa se sentir bem através dessa companhia. Se você não está bem consigo mesmo, então essa solidão vai ser algo ruim para você. É com essa reflexão de Sêneca e conversando um pouco aqui com Wellington antes da gente começar, que a gente quer trazer hoje um filme que a gente gosta muito. Foi provavelmente o meu filme favorito do ano passado, chamado After Sun, onde ele conta a história de um pai que está passando as últimas férias, os últimos momentos de sua vida com a sua filha. A gente vê um pai muito carinhoso, muito querido pela sua filha, mas que claramente está passando por diversos problemas. Um pai que está perto de fazer 31 anos, na verdade, durante o filme chega o aniversário dele de 31 anos, a sua filha tem apenas 11, então ele foi pai muito novo, com apenas 20 anos. E a gente vê que ele tem diversos problemas financeiros, diversos problemas de não se encontrar na vida, e é o que diversas pessoas hoje em dia, na casa dos 30, pode estar passando. A gente teve alguns. A gente está gravando isso na mesma semana que nós tivemos dois suicídios, né? Um do PC Siqueira e outro de uma menina que acabou sendo vítima aí de boatos na internet. Então a gente sabe que essa questão de saúde mental é algo muito importante e a gente quis trazer esse filme. Qual foi sua percepção através desse filme, Eric? Então, foram diversas. Isso é até interessante conversar sobre algumas aqui com você para ver o que você achou de alguns momentos, fazer algumas perguntas aqui que eu estou curioso para saber o que você vai responder. É, Nós já assistimos esse filme em outro momento Sim. e assistimos novamente, né, para gravar o vídeo, para ver se o que a gente tiraria de consideração. Para a ideia ficar mais fresca na cabeça, a realidade é que eu acabei ficando um pouquinho mais confuso, porque eu percebi coisas muito diferentes. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer. Eu acabei assistindo esse filme depois que eu saí da fábrica, né, lá do trabalho, cheguei em casa aqui, comecei a assistir no caminho, cheguei em casa, concluí, e depois que eu acabei, eu fiquei com a sensação de que o filme ele funciona mais na nossa cabeça depois que ele acaba do que no momento que a gente está assistindo. E aí eu acabei de assistir ele, já era mais ou menos 11h40, quase meia-noite, eu não consegui dormir, porque eu ficava pensando e redesenhando algumas coisas e observando alguns aspectos que eu não tinha conseguido notar. Quando eu fui ver, já era madrugada, e eu ainda estava ainda imaginando, poxa, será que foi realmente isso? Será que aconteceu aquilo? Uma coisa que eu notei de uma forma, eu vi um pouquinho diferente agora, e eu acho que não existe assim, é uma narrativa que seja universal, né? Que fale com todo mundo. Mas tem algumas histórias que elas acabam envolvendo muitas pessoas. Até quem nunca participou delas ali, não leu, não assistiu o filme, não viu série, né? Não viu nenhum documentário sobre, são envolvidas por ela, tipo o Senhor dos Anéis. Todo mundo conhece os personagens, mesmo quem nunca assistiu, nunca leu. Acho que a Odisseia é um pouco assim também. Em algum momento você vai ser absorvido por algum aspecto dessa história. E eu acho que a Peçã, em algum momento você vai se ver absorvido por algumas daquelas ideias que são discutidas ali. Como eu disse, né, nem todo mundo vai pegar o filme da mesma forma, na relação pai-filha ou pai-filho. Nem todo mundo é um pai que tem uma filha, nem todo mundo é a filha que tem um pai, alguns pais não são presentes, né? No caso, ele também não era totalmente presente, porque estava distante de corpo, né? Embora ele sempre pareceu se importar muito com ela. Mas em algum momento, na passagem da adolescência, naquela situação em que você
não se observa mais como uma criança, mas você também ainda não é um adulto, você também ainda não é um adolescente. Em algum momento você se descobrindo, se percebendo, observando a própria sexualidade aparecendo pelas primeiras vezes, né? Ou observando que pessoas têm esse mesmo tipo de sentimento, mas de maneiras diferentes. A gente vê a Sophie entrando em contato com tudo isso. A Sophie é a menininha que é principal, né, do filme, junto com o Callum, que é o pai dela. Eu queria te perguntar isso aí, com você, depois que você acabou de assistir, o filme ainda ficou batendo na sua cabeça, te fazendo pensar, observar coisas diferentes? Ele mexeu mais com você depois que você termina, que você vê as letrinhas passando, a última cena do filme, ou você conseguiu tirar todas as suas conclusões ali e antes do filme acabar você já tinha mais ou menos um veredito do que você estava assistindo? Não, eu acho que da primeira vez sim, porque da primeira vez a gente não tem noção do que vai acontecer, né? Então a gente vai assistindo, e eu lembro que a primeira vez eu assisti com a Mari, né, com a minha esposa, a Senhora à Noite, como o pessoal chama lá no Instagram. Logo depois a gente foi dormir. Então foi quando eu fiquei igual você, pensando um pouco antes de dormir, sabe? Ficou na minha cabeça aquelas questões que o filme levanta. Como dessa vez eu também assisti, eu vim assistindo muito focado, porque eu estava assistindo pelo celular, voltando da empresa. Então, o próprio celular ele não estava me tirando foco, eu estava focado ali só em ver o filme. E como eu já sabia o que ia acontecendo, eu tentava pegar as pistas do que ia acontecer no final, que a gente já sabe que acontece, né? Para quem não viu ainda, não vamos entrar em muito spoiler agora ainda, mas a gente sugere muito que as pessoas assistam. Só que aí eu fui fazendo anotações durante o filme dessa vez. Eu fui tentando enxergar, pegar pequenas pistas dessa depressão que o Callum, né, o pai da menina, estava passando. A gente vê como problema financeiro, ele tinha problema para dormir também. Ele era um cara que não. A primeira cena do filme é a filha dele filmando ele e fazendo uma pergunta que era para ser uma pergunta simples, é uma pergunta inocente de uma criança, mas que quebra ele já. Que ele muda de humor, ele pede para desligar a câmera, que ela pergunta: eu tô para fazer 11 anos, pai. Onde você se imaginava estar hoje com 11 anos? Você pensava com 11 anos? E lá para frente, ele responde, né, que com 11 anos os pais dele não lembraram do aniversário dele. Então, assim, tu vê que ele já vem também de um ambiente difícil. Então, assim, dessa vez eu não fiquei refletindo logo depois sobre o filme, até porque eu assisti sozinho dessa vez, e logo depois que eu acabei, eu tava com a Mari, e a gente foi ver outra série. Então, logo depois eu não tive tempo, mas durante eu já comecei a refletir um pouco, principalmente sobre essas perguntas que iam surgindo durante o filme, e tu vai pensando assim, cara, tu vê que ele realmente não estava bem. O que estava segurando ele era algo muito frágil, que a qualquer momento algo pior poderia acontecer com ele. Essa pergunta que a Sophie faz para ele no início, sobre o aniversário dele, é apenas uma de algumas questões que ela coloca para ele ao longo do filme, né? Nesse caso, foi isso aí, de onde ele, como foi o aniversário dele lá de 11 anos, igual dela e tal, aquilo ele já fica meio para trás, ele pede para desligar as câmeras e o ator, né, o Paul Mescal, ele tem um tipo de interpretação muito sensível que ele não tenta, assim, me parece que quando ele está ali transmitindo aquelas emoções, ele não coloca muito à vista o sentimento de indignação ou raiva, ele tenta agir com indiferença e você vê a pessoa ali se reprimindo. Ele não gostou da pergunta, Uhum. mas ele dá um sorriso e disfarça, né? Ele manda muito bem nesse filme. Durante essa pergunta, eu reparei que a diretora ela tenta mostrar, a câmera cai, a gente não vê mais eles diretamente, mas a gente consegue olhar nos espelhos, no espelho que tem atrás da televisão. Depois, Sim, quando eles sentam, dá para ver eles na televisão. Eu fiquei tentando pegar alguma coisa o ali que poderia reflexo. acontecer, mas você não consegue ser conclusivo com o que está acontecendo. E aí é outra coisa interessante também que eu queria te perguntar. O filme vai se desenrolando,
a gente percebe que ele não está sendo transmitido de uma maneira linear. Ela, na idade do pai, já mãe, né? A gente não consegue ver o bebê e não é dito explicitamente que ela tem uma parceira, né? Uma esposa, uma mulher, mas é o que fica subentendido, né? Ela levanta meio A para gente cuidar de um bebê. escuta isso, a gente escuta o bebê O bebê chorando no chorando, ela fundo. fala, deixa que eu vou vê-lo. Aí Uhum. ela fala, feliz aniversário, a esposa dela, né? Que é uma das últimas cenas ali, ela fala feliz aniversário pro pai dela. Depois a gente chega nessa questão aí do parabéns, né? Mas, então, a impressão que fica é de que é uma pessoa já com 30 anos, é uma mulher já com ou uma filha, não dá para saber, e da idade do pai dela, quando no momento desse encontro, e ela revisitando as histórias. Então, parte do que está sendo passado ali é real, uma gravação, uma filmagem, uma coisa que ela tem de material sobre aqueles momentos. E parte é a forma como ela reconstrói aquelas lembranças na mente dela. Então, até que ponto as nossas memórias sobre o que aconteceu no passado, sobre momentos importantes, sobre coisas interessantes da nossa vida, elas estão realmente reais, aquilo realmente aconteceu, e até que ponto somos nós que construímos fragmentos para remontar aquela experiência e fazer com que aquilo tenha algum tipo de sentido. Outra parada curiosa que eu fiz, que eu liguei logo no começo, foi na conversa do Rafael Bittencourt com o Kiko Loureiro no podcast, que o Rafael ele sempre tem uma visão mais fantasiosa Sim. das coisas que aconteceram. Ele fala pro Kiko, oh, você quebrou o braço porque você estava surfando e caiu. Aí você, eu caí. Aí o Kiko fala, não caí. Eu estiquei o braço para remar. Como era muito magrinha, a onda bateu, o braço deslocou. Só que na cabeça do Rafael, o Kiko ficou em pé na prancha, pegou um pouquinho de onda, caiu. Porque talvez aquilo seja mais poético, né? O Rafael é mais artista, né? O Kiko falou, não foi nada, eu nem consegui ficar em pé na prancha. Quando eu estiquei a mão, meu braço saiu do lugar. Ele completa aquilo quando ele fala outras coisas, quando ele vai gravar primeiro o disco, quando ele fala que o Kiko tocava um arpejo em menos de um segundo. Kiko, não era assim, Rafael. Isso aconteceu tudo diferente, aconteceu tal coisa. Então, eu não duvido que para o Rafael ele conte aquilo para todas as pessoas com uma história real. Realmente preencheu aquelas coisas com fragmentos de lembranças que ele criou para aquilo fazer sentido, né? Então, até que ponto o filme realmente ele está mostrando o que aconteceu e a partir de que momento a Sophie insere informações para tentar montar aquele quebra-cabeça. E quanto a gente faz isso no nosso dia a dia? Você se lembra de momento assim que você utiliza fragmentos de situações para tentar completar lembranças ou duas pessoas que viveram o mesmo momento e contam uma história diferente? Como é que você explica isso aí? Eu acho que eu tenho um pouco disso, até porque eu tento lembrar das minhas memórias de infância, eu tenho poucas memórias de infância mesmo. Tenho aquelas lá da galera jogando videogame, jogando futebol, mas eu tenho pouca memória em si da minha infância. Mas eu acho interessante no filme porque a gente tem a parte que ela tá filmando, ou seja, é a parte que ela tá realmente reassistindo mais velha, com a idade do pai, com a idade que ela fez essa última viagem com o pai. E tem os momentos que são a filmagem do filme mesmo, que aí provavelmente ela relembrando de como foi aquela última viagem com o pai. Então, eu acho que, com certeza, cara, muita gente acaba complementando as memórias e não dá pra gente ter 100% de certeza o quanto aquelas outras memórias foram reais. Mas a gente já começa, mas ela tenta relembrar algumas coisas, porque ela está tentando entender o que o pai fez após aquela última viagem. Talvez até com um medo dela repetir o mesmo, né? Como você falou, ela provavelmente está fazendo a mesma idade que o pai tinha naquela viagem. Ela tem uma filha ou um filho também. A gente não sabe a idade, a gente sabe que provavelmente é um bebê. Ou seja, ela não foi mãe tão nova quanto o pai, mas ela já é uma mãe com a idade que o seu pai era pai. Então, ela está tentando entender, ela está tentando preencher esses espaços que não foram gravados com as memórias dela
para ela entender melhor o que, que o pai estava passando. E a gente também, através dessas memórias dela, entender o que o pai estava passando para ver se a gente consegue ter alguma razão para ele ter feito o que ele fez, né? E o interessante também é que, como eu falei, ela é uma menina de 11 anos, então ela está atravessando um momento da vida em que ela não consegue se encaixar como uma criança. Tem um momento que o pai dela fala: vai lá brincar com aquelas crianças, que o pessoal ali. Aí ela fala: mas criancinha pequena, aí ela não quer se associar com ele. Ao mesmo tempo, ela fica ouvindo a história das meninas quando ela está no banheiro e ela meio que não consegue juntar aquilo ali. As meninas falando das suas primeiras Sim, experiências com rapazes, os sexuais. primeiros encontros, experiências sexuais, e ela meio que vê aquilo com indiferença, mas ela vai aprendendo aquilo ali. Então, para ela, aquilo tudo é uma passagem. Aí depois ela tem um encontro com um menino que gosta dela, ela também gosta do menino, ela dá o primeiro beijo. Ela tem um encontro, né? É um momento que ela fica, que ela briga com o pai dela, né? A única vez que eu sendo realmente ríspida com o pai dela, aí ela fica na piscina, né? E depois ela não consegue achar o quarto, ela se encontra com esse menino que ela gostava, ela tem o primeiro beijo, no retorno ela vê dois meninos se beijando, né, dois Sim, adolescentes, né, que são adolescentes já quase adultos, né, com 18, 19 anos. Ela começa a ver que existem mais possibilidades, então tudo parece para ela é novidade. E tem uma cena muito, você vê uma menina pura, amadurecendo, ficando mais velha, tomando posse da sua personalidade. Porém, a gente vê ela ainda muito dependente do pai. Tem a cena no barco que aparece que ela tá sacudindo, o pai dela coloca a mão para segurá-la. Você vê que a mãozinha dela é uma mãozinha pequenininha de criança, ainda assim, bem sim, sim. delicada. E tem um momento que o pai dela tá passando o protetor solar, ela tá tentando passar o protetor nas costas, E ela aí o pai dela alcança. tenta ajudar. Mas ela tenta ajudar. O pai dela percebe que ela já tá virando uma moça, ele fica desconfortável de passar aquilo ali, aquele, ela também fica um pouco desconfortável, parece que é o início da construção da intimidade dela como pessoa adulta. Então, assim, de certa forma, é um pai tentando se manter vivo para proporcionar à filha dele ali as melhores férias do mundo, a melhor experiência possível, e uma menina tentando matar o pai, do ponto de vista assim, uma morte simbólica. A partir ela se mostra como alguém que está começando a tomar forma como adulta. Então, ela, em alguns momentos, não parece não precisar do pai, quando ela está brincando na moto com o menino. Aí o pai vem com as duas bebidas e ela fala: vou jogar mais uma ficha aqui. Ela joga mais uma ficha com o menino. Ou quando eles estão brincando lá de sinuca, o pai quer tirar ela de lá, chega os adolescentes: não, quero jogar com eles. Jogar com os garotos grandes, eles até ficam assustados com a forma como ela joga bem. Então, ela está começando a não precisar mais do pai. E eu acho que aquilo ainda. E o pai está precisando que ela precise dele para ele continuar de pé por mais um tempo. Aquilo ali parece que é o último fio de esperança que ele tem para se manter vivo. E você falou da primeira pergunta, a gente consegue ver que eles estão em momentos muito diferentes, porque ela está florescendo e ele está apagando. Tem Tá. a cena muito interessante quando ele está com o braço quebrado, que ele está no banheiro tentando cortar o gesso, e ela está contando de como está sendo legal as experiências dela, da maneira, uma vez que ele escutou ele falando com a mãe, que ela pensou que eles iam se casar, que eles iam ficar juntos, que ele ia ter família, mas que ela hoje ela é mais velha, entende o que aconteceu, e naquele momento ele se corta, ele começa a sentir uma dor, ele está tentando molhar o gesso, porque ele tem uma tesoura muito pequena para cortar aquele gesso, então assim, ela com o livro na mão, a revista, e a luz é bem quente no lugar que ela está, o quarto é bem colorido, e onde ele está a luz é muito fria, e ele está na dificuldade, ele não consegue tirar o gesso, ele está com o braço quebrado, ele está se cortando, ele está num momento de dor, um momento apagando, e ela está florescendo, né? E ela fala, depois do dia, acho que foi um que eles passaram a noite, aí tem um senhor cantando a música do Elvis, ele tá ficando meio triste assim, né? Aí ela chega em casa, ele se divertiu, foi o dia que eles foram na praia. Eles ficaram na praia durante o dia, quando ela volta, ela fala: eu não sei o que está acontecendo. Eu tô num lugar maravilhoso, aqui tem praia, tem sol, eu fiz amigos, eu tô com você,
mas eu estou cansada, eu estou triste, eu não quero me mexer. Eu não sei, por que eu estou triste aqui? Aí o pai dela olha para ela e tem a mesma reação do momento quando pergunta do aniversário. Ou seja, é exatamente como ele está se sentindo naquele momento. Ela descreve exatamente a sensação dele. Ele não era para estar dessa forma. Não era para estar daquela maneira naquele momento. Mas a gente vê ele tentando se equilibrar, né? Ele tenta fazer o Tai Chi Chuan para poder se conectar com ele mesmo de uma forma. Tem uma cena que ele está fazendo o Tai Chi Chuan pendurado na marquise, que é exatamente a cabeça dele. Ele está ali tentando buscar equilíbrio À beira do entre o pai abismo, que né? está cuidando, mas ele está à beira do abismo. E a gente fica assim, coração cortado, nas situações em que ele passa na frente do ônibus, a gente não sabe se o ônibus vai atropelar ele, tá pendurado ali, a gente não sabe se ele vai cair. Quando ele entra no meio da água e demora para voltar, a gente não sabe se ele vai voltar. Inclusive, tem uma teoria interessante, mas acaba até o ponto aí que eu vou falar. Então, eu acho até que eu estou imaginando o que você vai dizer. E as músicas, elas também são muito bem escolhidas, Muito, né? muito, muito. A trilha sonora é E, muito boa. e ela não é cantada da maneira original, Não. né? Por exemplo, quando ela tá percebendo que o pai dela tá triste, tem um senhor cantando a música do Elvis, assim, meio sem força, dá para ver que o pai dela ali oscilou do dia, que ele estava super cheio de energia, e à noite que ele estava querendo ir para casa. Depois, quando ela canta Luz e Má Religio, que encaixa perfeitamente com aquela situação, é ela crescendo, ela perdendo algumas esperanças, criando novas ideias. Às vezes nós falamos de menos, às vezes nós falamos demais, às vezes nós não falamos. A gente está sempre errando e acertando, sempre falando demais, sempre falando de menos. A gente nunca sabe, a gente só vai saber depois que o tempo passa, né? Que é quando ela tendo a reflexão. E aí, quando ela retorna, o pai dela fala: o pai dela não quer ir cantar porque ele tá já meio que em crise, né? E, e ali ela age de uma forma um pouco violenta, né? Porque o Ela pai fica dela chateada pergunta com assim, ele, né? Ela fica fica chateada com chateada ele. que ele não foi. Fica chateada porque ele não foi. E aí tem uma parada interessante. Ele não foi por um motivo. E ela não consegue ter a maturidade para perceber esse motivo. O pai dela pergunta, né? Você não quer fazer aula de canto? Aí ela é grossa Brincando com com ele, ela, fala, tentando deixar as coisas mais leves, né? isso O aí. clima mais leve. Aí ela fala, por que você está achando que eu canto mal? Aí ele diz, não, é porque eu acho que se a gente gosta de um assunto, a gente sempre pode aprender mais sobre ele. Aí ela fala, é, por que você me prometendo me oferecer coisas se você não tem dinheiro para pagar? Aí ali ele fica triste porque essa comunicação dela foi violenta Foi. e para quem já passou por um momento de depressão ou conviveu com alguém que está enfrentando um momento de depressão, você cria uma imagem de você triste para você mesmo. Você se observa como triste. Quando a pessoa força a te tirar daquilo ali, vamos embora na praia, vamos jantar, vamos almoçar, vou contar uma piada, vou trazer um show de stand-up. A pessoa geralmente faz isso para tentar alegrar a pessoa que está depressiva. A pessoa não consegue se observar sorrindo, não consegue se observar feliz, não consegue ver-se em uma outra posição que não seja aquela posição depressiva, porque ela está doente. E não tem nada mais violento para uma pessoa que está em depressão é você tentar arrancar ele e botar no meio de um monte de gente feliz. Então, para ele, aquilo ali foi pesado demais. E ele segura porque ele tenta passar para ela um momento feliz, ele tenta proporcionar para ela momentos felizes, que é a hora que ele desaparece, né? Que ele vai lá pro meio da água, encontra um cigarro no chão, e ele está sempre se escondendo com os defeitos, né? Ele tenta é, que ela não perceba que ele não consegue dormir, ele tenta fazer com que ela não veja como, ele tenta dizer para ela não usar droga, ele está sempre tentando não mostrar para ela nessas situações e ela depois é um momento que logo depois desse fora que ela dá nela, aparece ela adulta, né? Aparece ela bem pouco. Talvez seja já ela percebendo como ela foi violenta com o pai dela naquele momento, né? Eu acho interessante esse ponto que você coloca sobre talvez ele está sentindo a última coisa que era o sentido de vida dele indo embora. Essa Isso. dependência da filha dele, né? Por mais que ele não morasse mais perto dela,
ainda era algo muito importante para ele. Então, ver esse amadurecimento pode ter sido algo realmente ponto final para ele. Para quem não viu o filme ainda e para quem ainda não entendeu o que aconteceu, se você quer assistir o filme, para aqui agora, assiste o filme e depois volta para esse episódio, mas se você não liga para spoilers, o filme conta a história da últimas férias de um pai com uma filha, porque logo depois o pai cometeu suicídio. Então, como a gente disse, é, o filme é sobre a filha no futuro tentando entender o que o pai estava passando. E você vê que ele tenta, como você falou, ele faz o Tai Chi Chuan, ele tem livro de meditação. Lembrando que esse filme, se eu não me engano, se passa ali no início dos anos 2000, É. provavelmente. A galera acho que já tem celular, não lembro agora muito bem, mas acho que é no início dos anos 2000. Mas mesmo Celular eu assim, acho que não tem. não Mas tem, tem né? aquelas câmeras assim que são do final do ano 2000. No início dos anos 2000, eu acho. Isso aí. Do É por final dos aí. anos 90, início dos 2000. E a música, Luz e My Religion, é de 91. É, Então tá por aí, depois de. então. É, Então, assim, você vê que hoje já é uma época difícil da gente falar sobre depressão, ansiedade. Ainda tem muito preconceito, imagina naquela época. Então, assim, ele tentava com todas as ferramentas que ele tinha à mão dele para continuar sobrevivendo. Só que realmente, e a teoria que eu falei é que se você lembrar naquela noite que eles brigam, né? Ela chama ele para cantar no karaokê, como você falou. Ele tá no meio de provavelmente no meio de uma crise, ele não tá se sentindo bem, ele não quer se expor para outras pessoas, então ele não vai cantar. Ela canta muito triste sozinha, fica chateada com ele, aí tem toda essa questão deles brigarem no final, como você falou. E o filme faz uma montagem deixando a entender que ele vai pro quarto, ela fica lá embaixo, aí ela tem toda essa experiência de ficar ali com os meninos, com o pessoal mais jovem, né? Mais velho que ela, mais adolescente, depois de dar o primeiro beijo dela, e que a montagem mostra que talvez o pai tenha passado no quarto, tenha saído do quarto e ido para a praia, entrado no mar e depois voltou pro quarto, apagou e a filha ficou presa do lado de fora. É isso que o filme mostra pra gente. Só que tem uma teoria que, na verdade, ele dormiu mesmo. A gente vê depois que ele tá pelado no quarto e o menino que trabalha no hotel que vai lá e com uma chave mestra abre o quarto para ele. Então a teoria é que toda essa cena dele andando do hotel até o bar seja depois dela ter ido embora. E que aquela cena é a cena de suicídio dele. A cena, inclusive, tem uma cena dele sentado na cama. Essa cena é muito pesada. Eu lembro que as duas vezes que eu assisti o filme, essa cena mexeu muito comigo. Ele deitado, assim, de costas, bem curvado, a cena bem fria. Ele chorando, chorando muito, assim, né? Tu vê ele, parece que ele tá agarrando as pernas, assim, enfiando as unhas nas pernas, e ele chorando muito. E parece que aquela cena também é uma cena depois da menina ter ido embora. Que aquela cena e a cena dele indo pra praia, entrando no mar, são cenas depois que ela foi embora, que ele já não tem mais aquele sentido dele ali. Ele estava se divertindo muito, por mais que ele estivesse numa depressão, estivesse passando ali naqueles altos e baixos dos dias que essas pessoas com essa condição acabam passando. Quando ela vai embora, ele não tem mais nada. Tu vê que se não me engano, ele gastou. Ele não tem dinheiro. Ele fica muito chateado quando ela perde o snorkel, né? Quando eles vão praticar mergulho. Ele fica chateado que custou uma grana e ela perdeu, deixou cair no mar. O fora dela, em cima dele, foi para pegar nesse ponto que ele não tem uma situação financeira boa. Ele gastou 800 libras, que é muita grana hoje, imagina naquela época, num tapete lá que ele achou muito bonito, que eles estavam na Turquia, né? A gente acabou não comentando isso. isso. Então, assim, parece que ele estava tentando procurar algo também externo. Essa compra desse tapete, as experiências de férias. Então, é, até importante a gente trazer aqui algumas reflexões,
Claro que o cérebro de uma pessoa em depressão, ela não funciona da mesma maneira de pessoas sem depressão. Para os estoicos, tudo é opinião. Tudo é opinião, porque tudo parte do nosso julgamento. Quando a gente está saudável, a nossa faculdade da razão consegue julgar as coisas de uma maneira racional. A faculdade da razão de uma pessoa depressiva não funciona dessa maneira, infelizmente. Então ele vai buscando esses refúgios externos, a compra de um tapete, as férias com a filha. Ele vai tentando buscar a felicidade ali. Ele vai se decepcionando porque ele acaba não encontrando. Marco Aurélio fala isso em Meditações. E ele buscava refúgios externos, casas de praia, etc. Aqui a gente pode fazer um paralelo, uma reflexão para as pessoas que estão assistindo a gente no YouTube, ou assistindo, ou escutando a gente no Spotify, para que pessoas sem a doença da depressão não devem buscar refúgios externos para buscarem felicidade. Em algum momento aquilo vai acabar, assim como acabou para ele. Acabou para ele, ele sentiu de volta aquele vazio todo, e aí provavelmente aquela cena dele lá chorando no quarto, muito triste porque a filha dele foi embora, a cena dele provavelmente indo cometer suicídio também, porque ele já estava vazio, ele já não tinha mais ali aqueles momentos de felicidade, entendeu? Então, assim, eu acho que a reflexão que pode ficar, se a pessoa tem depressão e está assistindo a gente, é sempre buscar ajuda profissional, porque é só através de ajuda profissional que você vai conseguir se manter fora desse buraco. E se você não tem essa condição de depressão, a mensagem que fica é você não buscar esses refúgios externos, que em algum momento esse refúgio externo vai acabar e você vai voltar para a sua vida normal. Então você tem que estar em paz consigo mesmo. Eu pesquisando um pouco sobre tema de solidão, eu acabei descobrindo que Epicteto tem um discurso dele sobre solidão. E ele fala justamente o que eu comentei no início desse episódio, sobre a pessoa estar em paz consigo mesmo, a pessoa gostar da sua própria companhia. Porque se ela gostar da sua própria companhia, ela vai conseguir ficar sozinha de uma maneira tranquila. A solidão vai ser um peso, um fardo para ela. E eu já passei muito por isso, sabe? Eu já tive muita dificuldade de fazer coisas sozinho. Eu lembro que para ir na padaria, eu chamava um amigo meu do prédio que eu morava. Eu ligava para ele e falava: pô, Fulano, vamos na padaria lá comprar um pão? Pô, agora. E a gente ia trocando ideia. Eu sempre precisava daquele estímulo externo. Talvez porque eu não estivesse em paz com a minha própria companhia, eu não gostasse da minha própria companhia. Hoje já não, hoje já vou ao cinema sozinho, já fui a show sozinho. Então, assim, já fui a show a outro estado sozinho. Por mais que eu goste de ter a companhia de outras pessoas, e aí trazendo o Sêneca de volta, ele fala que o sábio, ele é autossuficiente, mas ainda assim ele quer a companhia de outras pessoas. E ele é autossuficiente porque ele consegue ser feliz sozinho, ele consegue praticar as virtudes sozinho, ele consegue ser racional, ele consegue buscar o bem comum sozinho, mas ainda assim ele deseja amigos, porque por mais que a amizade seja uma indiferença para os estoicos, ela é uma indiferença preferível, porque a gente prefere ter do que não ter. E aí a gente volta para o filme. O filme mostra um pai que está por um triz de cometer suicídio, que está passando ótimos dias com a filha, que realmente tem algumas recaídas durante alguns momentos, que está mais introspectivo em alguns momentos, mas que está sempre buscando esse estímulo externo para se sentir vivo. Então, cara, tem uma consideração interessante que essa cena dele chorando de costas, ela acontece bem depois da cena que ela é o dia do aniversário dele, aí eles saem juntos, aí vão lá naquela piscina de enxofre, aí passa coisa no corpo, eles comentam Isso. sobre Cleópatra, aí ele vai lá e pede desculpa. Você desculpa que eu fui grosseiro naquele momento, e a menina tenta desconversar ali, fugir do assunto, né? É, depois eu assisti as entrevistas com o pessoal e descobri que essas cenas assim que ela tenta fugir do conflito é porque é o primeiro trabalho como a atriz da Isso menina é que incrível. interpreta a Sophie, né?
E aí ela não queria brigar com ele e ela arrumava uma forma natural que ela achava de tentar fugir do conflito. Tornou esses momentos ainda muito mais interessantes. Ele que é bonito de ver ela tentando é, é, aliviar quando ela perde a máscara. Ela fala: eu sei que você pagou caro, você me desculpa. Ela já mostra ali um carinho que ela entende a condição dele. Ela vai fazendo algumas outras perguntas para ele, vai tendo outros diálogos com ele, que mostram ainda mais a condição dele, né? Ela fala e aquela menina que você estava junto com ela mas parece que ela tinha um namorado. Como é que ficou isso aí? Aí ele falou: ela voltou pro namorado. Aí ela diz: eu gostava tanto dela. Aí ele fala: eu também. Aí depois ela fala com ele acerca do negócio que ele tinha aberto e o negócio parece que não deu certo. Até que eu não lembro o que foi, cafeteria. E a Café. Então tu não vai mais cafeteria, abrir o café, né? Acho que ele ele queria falou: não vou. casar com a menina, né? Mas eu não vou mais, eu vou fazer outra coisa. Aí ele explica lá, e aí que mora uma outra interpretação, outra teoria, que ele sempre diz para ela assim: você beijou o menino na bochecha? Não, deu um beijo no menino mesmo, de verdade. Ele fala: sendo que você pode encontrar comigo, conta tudo para mim. Depois ele está com o plano de abrir um outro negócio, alugar uma casa com um quarto que ela vai poder pintar de amarelo. Então são ideias de que ele estava querendo, ele se imaginava no futuro. Mas ao mesmo tempo, lá no barco, ele conversa com o rapaz, né, que é o cara que está ajudando, e eles lá alugando o pé de pata, alugando a máscara. Ele fala para ele assim: eu vou ter um filho, tô com 30 anos. Ele falou: que legal também. Aí ele fala com o rapaz do barco, né? O rapaz do barco fala para ele: eu só imaginava com um filho com 40 anos. Aí ele fala: eu não me vejo com 40 anos. Isso, Para falar a essa é verdade, pesada. Essa é para falar a pesada. verdade, eu não me imaginava nem com 30. E Essa. aí a gente vai vendo que ele sempre vai afundando. Tem várias cenas quando ele tenta recuperar a máscara, ele se afunda muito na água. Tem esse símbolo muito dele parece estar se afogando, né? E a cena voltando, né? A cena que ele tá lá chorando, eles estão nesse passeio do dia do aniversário dele. Aí eles estão muito felizes ali. Aí ela combina com todo mundo para cantar parabéns para ele. Aí assim que termina o parabéns, corta para ele chorando. Então é assim, ele não consegue já compartilhar aquela mesma alegria que tá todo mundo ali. A filha dele fez um negócio super legal ali, que ela era o máximo que ela podia entregar para ele, e ele já não conseguia mais nem absorver aquilo. Tu falou do tapete, a gente às vezes confunde com a ideia de consumismo, que é comprar para tapar um vazio, com a importância dos objetos, né? Se a gente for ver de uma maneira mais assim profunda, lá no início a câmera valia muito para eles, porque para ter uma câmera daquela era muito cara, eles tinham pouco dinheiro. No momento que ela está assistindo o vídeo, aquela câmera, o objeto câmera, já não faz mais nenhum sentido do ponto de vista financeiro. Mas aquilo passa a ter um valor simbólico ali que ela passa a observar o pai dela. Então, aquela imagem do símbolo deles refletindo na televisão, na primeira cena, é ela lá no final vendo o pai dela pela televisão. Então, aí ninguém vai no museu, né, para ver, sei lá, um museu que tem um monte de relógio, para ver as horas. Você vai lá para ver a história dos relógios. Então, aquele objeto passa a ter um outro tipo de valor. E o tapete, ele dá o dinheiro todo ali, mas ele fala para ela: cada tapete é único e ele conta uma história. E esse É tapete isso. está com ela no final. Na última Não me cena, esse tapete liguei. está com ela. O tapete está com ela, é a herança que ela carrega. Caraca, não me Então, liguei. o valor dos objetos mudando, né? Uma carabina lá na guerra, lá na Primeira Guerra Mundial, Segunda, valia muito. Hoje, ela só serve a história do que aconteceu um dia. Mas é isso, né? A gente também não associar tudo que é objeto à materialidade, a mera completação de algo que falta, né? Mas é um filme assim, e tem uma cena muito interessante que é a da dança final. A cena ali, ela é assim, é, pelo menos para mim, observando a letra, eles ali, ela não quer dançar, não quero dançar, aí ela vai no final, ele, vamos, por favor.
Aí começa a música, fala sobre a última dança A deles. última dança. E aí o filme vai cortando para aquele momento caótico, que é aquela rave caótica que ele sempre entra, que tem associação com o fundo do mar, com afundar, com a noite, Isso. que tem um trocadilho com o nome do filme, né? Porque After Sun pode ser depois do sol, ou pode ser, sei lá, After Sun, a mesma sonoridade de depois do filho, ou After Sun, que vem depois, Sun, então é o que vem logo depois disso, né? O que vem depois que o sol cair, depois do crepúsculo, o que fica quando as luzes apagam. Então, a gente vê as luzes apagando, aí tem ela pequena se divertindo com ele, depois ela adulta gritando, brigando com ele, vai piscando aquelas coisas. E assim, como é que a gente vai saber o momento da nossa última dança? Seja com nosso pai, com nossos avós, nossa mãe, nossos filhos, nossos melhores amigos na escola, melhores amigos na rua. Aquela última vez que você saiu na Lan House e jogou com um colega que você nunca mais viu, e aquele momento que você desligou o Nintendo 64 pela última vez, você já não tem O mais, último você tirou o futebol. cartucho de. O último futebol que você jogou com aquele time perfeito, encaixadinho. A última vez que você viu ali, de repente, é, o seu artista favorito se apresentando, como aconteceu com você, assistiu o André Matos, e 6 dias depois ele morrer. Então, como é que é isso? Que dia é a nossa última dança? Fazendo conexão lá com Luzimar Irijan, que dia que a gente perde as nossas crenças? Quando é que a gente percebe que, de repente, nossos pais, nossos cuidadores, eles não são tudo isso, eles não têm esses poderes todos, e eles estão ali tentando se sustentar de pé na nossa frente para que a gente continue, que a gente siga de pé depois deles, né? Qual é a nossa figura de cuidado para outras pessoas que vêm após nós, sejam um estagiário no teu trabalho que aprendeu com você, sua irmã mais nova, seu irmão mais novo, seu priminho pequeno? Como é que é isso? A pessoa que chega depois de você em algum lugar, que te tem ali como aquela figura poderosa, pulsante, mas na realidade você tem as suas questões. Ela, com 30 anos, percebe as dificuldades que o pai dela estava passando, porque agora ela também é mãe, ela também é adulta. Pela organização da casa dela, não parece ser uma pessoa que passa dificuldade financeira, É. mas é uma pessoa que, naquele momento, tem a sensibilidade para entender o que o pai dela estava passando naqueles momentos dela ali, né? Então, e o final, ela olhando para a tela, ela se vendo, dá um giro, né? É o pai dela Pai da filmando filha. ela, depois aparece a tela sendo filmada, depois aparece ela olhando a tela e no final tá ele desligando a câmera e entrando de novo naquela rave ali, caótica, né? Aquela as coisas piscando e é o que fica, né? A música ficou tocando na minha cabeça o tempo todo eu revendo aquela cena, né? Eu tenho Talvez pra ela mim que discutindo com ela mesma por que que ela não deu atenção ao pai dela naquele momento, ela conversando com ela pequena, conversando com a puta, conversando com o pai dela, tipo, por que você não tá aqui nesse momento que eu tô precisando falar com você? Eu tive tempo de falar com você, nós dois, agora adultos, nós dois com filho, o que ficou ali de vazio, né? O que poderia ter sido feito? Como aquela história poderia ter sido reconstruída? eu tenho para mim que aquela rave é a cabeça dele, que aquilo ali é a mente dele bagunçada, aquela música tocando alta, aquela bagunça, aquele caos, aquilo é a cabeça dele. E aparece diversas vezes no filme a filha dele dentro da rave, ou seja, a filha dele tentando encontrar ele Isso aí. dentro da cabeça dele caótica. Inclusive aparece uma hora ela tentando agarrar ele, né? Tipo, salvá-lo. Só que ela não podia fazer. Ela, como uma criança de 11 anos na época, por mais que ela visse o pai dela triste em alguns momentos, ela não tinha noção que o pai dela estaria para tirar a vida. Como você falou, né? Como a gente vai saber que é a última dança, que é o último momento? E é por isso que a gente tem essa importância de refletir sobre estar presente com as pessoas que a gente ama. A gente leva muito como garantido, né? Os americanos que gostam de falar isso, né? Take for granted, né? Levar como garantido o amanhã. A gente não sabe, cara, se a gente vai ter amanhã. E aí a gente briga com alguém que a gente ama às vezes. E a gente tem um orgulho bobo que a gente não quer pedir desculpas ou não quer dar o braço a torcer por algo. E aí alguém morre, você termina brigado. Hoje eu acabei de assistir um episódio aqui de série com a Mari.
é uma série mais slice of life, né, como se fosse um anime, mas mostrou isso, né, um pai que perdeu a mãe e a mãe faleceu, e o último momento foi deles tendo brigado. Como você comentou, né, o André Matos, eu tive a oportunidade de ver o André Matos 6 dias antes dele falecer, um dos meus maiores ídolos. Mas era um show em São Paulo, eu poderia ter criado todo tipo de desculpas para não ir para outro estado assistir o show, que era do Avantasia no dia, e o André Matos abriu. Então, assim, é muito importante a gente estar presente. Isso aqui, cara, é um veneno. Isso aqui pode ser usado para o bem, mas como pode ser usado para o mal. A gente já falou aqui em outros podcasts, que, se não me engano, foi no de procrastinação, que a gente pode utilizar isso aqui para o bem. Só que, por muitas vezes, a gente utiliza isso de uma maneira incorreta. A gente chega, a gente sai com nossos amigos, a gente começa a pegar o celular e ficar mexendo nele. Enquanto ali tá uma galera conversando uma coisa muito maneira, tá criando memórias, a gente está ali perdido naquela vontade de ter uma dopamina rápida, naquele vício de ter uma dopamina rápida. Inclusive, para a galera, a gente está chegando já aqui no final do podcast, né? Mas deixar uma dica muito boa de anime que está em alta hoje em dia, chamado Frieren, que fala muito sobre isso, né? Sobre o arrependimento de uma elfa de não ter conhecido tão bem os seus colegas. E elfos vivem muitos anos, então ela começa a perder esses colegas de campanha que ela teve, né? De missão, e mostra o quanto ela se arrependeu de não ter se aproximado e conhecido mais os amigos. E fica essa reflexão também para vocês, né? Como o Chico falou, a gente realmente estar presente e aproveitar o momento. A gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai dar o beijo na nossa esposa, ou no seu marido, ou em quem for. Você não sabe qual vai ser o último momento que você vai ter com alguém ou fazendo algo. Então, assim, esteja realmente presente. Para finalizar aqui, você compartilhou lá quando a gente falou de completar as experiências com coisas que talvez não aconteceram, você falou que não tinha muitas lembranças e tal. Ao assistir o filme, eu lembrei de um momento na minha vida que foi assim, muito curioso, que talvez seja por isso que o filme tenha mexido comigo um pouco mais, né? Meu pai ele sempre trabalhou muito, em dois empregos. Ele trabalhava de manhã no emprego, trabalhava em outro de noite, e fim de semana ele sempre está fazendo alguma obra, quebrando, consertando a casa, que a gente não tinha muito dinheiro para fazer as coisas. Vitor conhece meu pai, desde que ele foi lá em casa, meu pai sempre está trabalhando no quintal, consertando alguma coisa. Chegou um determinado momento que ele começou a ficar em casa. Aí ele me levou na escola. Aí, assim, acho que a gente ficou uns 20 dias, mais ou menos. Ele estava em casa, eu acordava, ele estava em casa. Me levava na porta da escola, aí a gente ia na escola chutando um pedaço de pedra, latinha de refrigerante, brincando de futebol, aí passando os meninos na rua, a gente ia chutando bola. Aí ele me encontrava na saída, ele me levava às vezes no bar, a gente comprava uma ficha de totó, aí a gente colocava um jornal dentro do gol para a gente poder pegar a bolinha de volta e não ter que pagar outra ficha, né? A gente fica brincando até o moço dono do bar mandar a gente embora. Aí depois a gente chegava em casa, assistia filme em ordem, assistia o Ninja da Pesada, Jumanji e a Experiência. Aí nesse meio tempo ele fazia almoço, a gente sempre comia um guisado lá, ele chamava de guisado, um negócio de um jiló com quiabo, um negócio tudo misturado. E aí depois ele fazia uma Fanta, né, que ele chamava, ele tinha um liquidificador que ele botava cenoura, abóbora, é, beterraba, e fazia um suco daquele troço lá, e a gente tomava aquele negócio e me divertia, né? Aí teve um dia que ele apareceu com a piscina de 1.000 litros, dessas pequenininhas, a gente foi, limpou tudo, aí encheu a piscina. Aí, quando a gente ia entrar na piscina, começou a chover muito, começou a chover muito. Eu falei, poxa, estava maior calor, aí agora começou a chover. Aí ele falou para mim assim, tá chovendo, mas não parou de ficar calor. Aí foi, entrou na piscina, entrei na piscina também, parecia que era a piscina olímpica, né? Mas era a piscina que não cabe duas pessoas quase. E aí eu sempre comentava com meu pai, depois já de adulto, né? Aquele período que tu estava em casa era o período mais legal da minha infância e tal, tal. Aí eu descobri que ele estava em casa porque ele foi afastado dos empregos, porque ele estava com quadro de ansiedade muito avançado, aquilo tornou nele uma depressão, ele não conseguia, ele não conseguia desligar, ele ficava tremendo o tempo todo, ele não conseguia
ele fazia toda aquela comida com dificuldade, ele não conseguia montar a piscina. Ele Aí eu comecei a me lembrar das dificuldades que ele tinha pra gente fazer as coisas. Ele não pagava as fichas do Totó todas, porque não tinha muita grana. A gente estava só com o salário da minha mãe. Ele ficou, depois disso, o INSS não queria pagar ele porque falou que ele não estava doente, que a doença dele não era catalogada, e o psiquiatra da empresa não permitia que ele voltasse para trabalhar. Então ele estava vivendo tudo aquilo ali e estava. Minha irmã ainda não era nascida, né? Na realidade, a última lembrança que eu tenho é essa da piscina. Depois disso, ele não ficou mais comigo o tempo todo porque ele estava indo para as perícias, provar que estava doente, porque ele queria voltar a trabalhar ou entrar no benefício, ele não conseguia fazer nenhum dos dois. E foi o momento de maior dificuldade que ele passou na vida dele, e eu ali estava meio igual a Sophie. Às vezes eu reclamava, pô, que comida ruim, esse troço aí, comer jiló com quiabo de novo. Mas era comida que ele tinha, que ele conseguia fazer, que a gente conseguiu levantar ali, né? O dinheiro dele fazia muita falta, o salário da minha mãe era pouco. E ele ficava naquela coisa, o pessoal lá na década de 90, né? Ah, tua mulher trabalha esse tipo em casa, você é maluco, por isso que você não para em empresa nenhuma. E passando todas aquelas coisas. Depois ele cresceu muito na carreira, né? Hoje ele tem um monte de emprego, está melhor, de saúde mental, mas eu sempre estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele na mesma sala, na mesma equipe, aí eu lido com alguns picos dele, assim, de ansiedade, tento controlar ele, tento deixar ele falar, mas eu tive essa oportunidade de agora, com a idade que ele tem, quando ele estava cuidando de mim, nesse momento. E eu também tenho um filho de 11 anos, que é a idade que eu tinha, né? Ele teve filho com 23 anos, eu também. Então, eu tive essa oportunidade de reconstruir essa história sempre estar observando pela câmera, né? Mas eu confesso que quando eu vi a relação dela com o pai passando aquele problema, e ela sem entender, depois ela percebendo, aquilo mexeu comigo demais. Por isso que, assim, sei lá, nos últimos 5 anos, eu não vi um filme tão interessante, porque ele é um modelo de roteiro diferente, né? É um tipo de narrativa que, como eu falei, de alguma forma ele vai mexer com você. Ele vai te lembrar a passagem da sua adolescência, a perda da sua inocência, descoberta de novas coisas, o primeiro relacionamento, o rompimento com seus pais, depois a falta que aquela pessoa que cuidava de você, né, quando ela não está mais perto de você. Isso torna o filme, talvez, para mim, mais interessante, né? Mas adorei assistir o filme, assistir de novo aqui para fazer, estava ansioso aqui para poder conversar com o Vitor sobre isso aí, né? Que sempre saem umas conversas legais, né? Vou te falar, cara, realmente, assistir de novo foi muito bom. Provavelmente foi realmente meu filme favorito do ano passado, cara. Mexeu muito comigo. Na época, eu fiquei pensando muito depois. Hoje, como eu falei, né? Eu já sabia, então eu fiquei tentando pescar ali as iscas que o filme foi deixando pra gente sobre o porquê que ele cometeu aquilo, para tentar trazer um pouco mais de reflexão, né? Eu tentei assistir dessa vez um pouco mais criticamente para trazer mais reflexões para a galera aqui. Mas é um filmaço que a gente indica muito que as pessoas assistam. Tá na plataforma Mubi, é uma plataforma de filmes mais clássicos, mais artísticos, digamos assim. Mas a gente vai deixar o link aqui também embaixo. Dá para você testar por 7 dias, assistir o After Sun e assistir o filme Close, que a gente vai trazer em breve. Se eu não me engano, a gente vai gravar semana que vem sobre esse podcast. Então, assim, já assiste o After Sun, assiste o Close. Se você gostar da plataforma, já permanece. Se não gostar, achar que é mais uma aí para entrar no seu streaming, você cancela dentro dos 7 dias, mas você já consegue assistir aí 2 filmes que a gente vai trazer, que a gente trouxe um hoje, mais outro que a gente vai trazer em breve também. E o interessante é que a plataforma, né, a Mubi, ela não funciona como as outras, com algoritmos automáticos, que gera ali quantidade de pessoas que visualizam, um filme vai para cima, para baixo, outros sugerem coisas semelhantes ao que você gosta de assistir. Aquilo ali tem uma curadoria, onde eles, uma vez por dia, entra um filme novo, e aquele filme que entra fica em cartaz por 7 dias, salvo esses filmes que são coproduzidos pela Mubi, né, que tem algum tipo de patrocínio. Então, acho que a Aftersun vai ficar direto porque a produção deles, o Drive My Car, produção da Mubi, vai ficar.
Então esses ficam sempre ali, demora a sair. Mas no mais, os outros você tem 30 dias para assistir, né? Sempre é um filme selecionado por uma pessoa. Então ele não gira com. E quando você assiste um filme, ele não te sugere outro semelhante. Ele nunca vai fazer isso. Você tem que ficar procurando lá para ver se tem alguma coisa interessante. Ele tem os festivais, né? Quando tem lá, teve o período da Tilda Swinton. Então, todos os filmes dela ia lançando ali e ia te indicando. Ou quando tá com algum teve do Lars von Trier, aí a gente podia assistir os filmes dele ali que fica durante o tempo, teve do Godard, mas é sempre gerado de maneira orgânica, por pessoas reais. Não é um algoritmo que vai ficar te sugerindo, colocando na tua cabeça que assistir. Isso eu acho que dá um charme maior ali, aquele plataforma, porque é uma curadoria de cinema por pessoas que adoram cinema. Então eles Torna mais separam aqueles filmes pessoal, ali com né? muito carinho, isso aí. Separam com muito carinho para quem está assinando a plataforma. Isso aí. Então, galera, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe esse podcast com mais pessoas para a gente crescer esse canal. Ele é um canal além do Noite Histórica, né? Que eu separei para deixar aqui só os podcasts mesmo. E eu quero que vocês que chegaram até o final desse vídeo respondam uma pergunta. Não vamos responder o que você achava que estaria fazendo hoje com 11 anos. Vamos fazer diferente, já que vocês estão aqui vivos. A pessoa que você é hoje deixaria sua criança de 11 anos orgulhosa de quem você é hoje? Deixa aqui nos comentários e vamos continuando evoluindo juntos através aqui do canal do YouTube, no Spotify, lá no Instagram. Eu deixo aqui nos comentários também o link da Academia Estoica, caso você queira se tornar meu aluno. Vou deixar também aqui o link do Elton Francisco para caso você queira marcar uma consulta com ele também. Então, vamos continuar evoluindo juntos por 2024 adentro. Isso aí, pessoal. Sempre um prazer estar conversando sobre temas interessantes aí com você. Sempre aprendo bastante. Valeu, galera. Até a próxima.